Graça e paz de Deus seja com todos nós. A princípio eu agradeço a oportunidade, mas a nossa função com aqueles que estão na igreja, que ganham a luz do Senhor, na verdade, é edificar os santos. Amém? Todos nós estamos aqui e cada um de nós tem a responsabilidade de falar a palavra para aqueles que são mais novos. A gente entende que os irmãos têm conseguido discipular pessoas, e nesse discipulado essas pessoas têm aprendido a conhecer mais o Evangelho de Cristo e a sair daquelas trevas que do homem que está no mundo, que não entende nada da palavra de Deus, ou seja, ele está em total trevas, ele não consegue enxergar nada, mas o Senhor, ele nos transferiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz. O que é luz? A luz é quando somos iluminados pelo falar de Deus, que passamos a compreender a vontade de Deus e quem é a pessoa do Senhor Jesus, de modo que a luz brilha para nós. O Senhor Jesus veio como luz e brilha para todos nós. Então nossa mente passa a compreender a vontade de Deus e quem é a pessoa do Senhor Jesus, que é o próprio Evangelho. E depois que nós recebemos o Senhor, a partir da luz que Ele nos deu, passamos a andar no Espírito e passamos a andar na verdade, não é isso? Os irmãos têm experimentado isso também. Mas à medida que nós nos juntamos com a igreja do Senhor, o Senhor tem nos mostrado mais ainda a sua luz, ou seja, a luz quando ela vem e mostra para nós quem é o Senhor. Mas à medida que nós nos reunimos, a cada reunião, a cada dia, como Paulo falou que apacentar os irmãos e cuidar dos irmãos de casa em casa e individualmente, a luz ela fica bem mais clara, a luz fica mais intensa. E nós, com o resultado dessa luz que vai intensificando o conhecimento de Deus em nós vamos crescendo espiritualmente. A igreja do Senhor, como o pastor falou, a igreja do Senhor é composta de pedras vivas, pedras que vivem. Essas pedras crescem nesse viver relacional entre os irmãos. A igreja não é definida por essa reunião, a igreja é definida pelo relacionamento do dia a dia, das comunhões, de casa em casa. Alguém fala assim: eu vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja, você está na igreja. E quando você se relaciona com os irmãos, isso é o viver da igreja. Amém? Nossa função hoje é nos relacionar com os irmãos em amor, suportando uns aos outros em amor e edificando uns aos outros. E nessa edificação nós vamos falando a palavra, essa palavra vai nos alimentando e vai nos fazendo crescer. Então, irmãos, eu fiquei muito feliz agora quando eu soube que vai ter estudo bíblico falando sobre certas heresias e clareza da luz do Senhor para que os irmãos estejam vacinados e também acautelar-se dos falsos profetas, aprendendo ainda mais a se livrar das inverdades que o mundo apresenta para nós. Irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor, por um lado. Por outro lado, o Senhor levanta homens bons que têm a função de nos trazer a sua verdade, nos ensinando a palavra de Deus, como essa luz que vem nos iluminar de maneira mais forte, para que nós sejamos prevenidos, para que não caiamos nas astúcias dos homens, que eles querem nos enganar e nos conduzir ao erro. Amém? Então estejamos prevenidos e façamos aquilo que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm e querem nos devorar, como lobos devoradores querem nos tragar. Porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus, dessa maneira estamos guardados, mas o Senhor levanta homens para nos ensinar, exatamente para nos livrar dos lobos devoradores. Senhor Jesus.
Eu agradeço aos irmãos. E continue orando por nós. Acho que os irmãos já notaram que nós somos novos nessa comunhão dos irmãos. Mas eu me sinto muito feliz e muito alegre. Estou aqui com a minha esposa, a minha cunhada, a irmã também que reuniu com a gente. Estamos muito felizes em estar juntamente com vocês, nos relacionando com a igreja do Senhor Jesus. E tenho certeza de uma coisa: nós estamos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. E de uma maneira muito sábia, nós não estamos enganados. Irmãos, o Senhor tem nos dado sua luz de maneira muito forte. E essa luz tem nos feito trilhar o caminho estreito, dentro da vontade do Senhor. Tudo para a glória de Deus. A nossa visão ela está firme no Senhor. E cada um deve estar sempre firme nessa visão, olhando para o nosso Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a obra em nós haverá de terminar, haverá de completar. Amém. Maravilha do Senhor. Irmãos, abra a sua Bíblia em João capítulo 16. Evangelho segundo João capítulo 16. E o presbítero Josinaldo vai ler Apocalipse capítulo 21 e o versículo 17. 22, 17 de Apocalipse. Josinaldo lê Apocalipse 22, 17. E a igreja, Evangelho de João capítulo 16. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ó Deus, queremos ouvir mais uma vez a tua voz pela palavra. Fala à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. João 16, 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus estava preparando o ambiente para a sua partida. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará que está fazendo um serviço a Deus. Perseguição religiosa e em seguida política ou religiosa política que a igreja estaria enfrentando logo. 3. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Não conheceram ao Pai, nem a mim. 4. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Aqueles irmãos estavam ainda na dinâmica da carne, não é? Vendo Jesus
apenas de um ponto de vista relacional. E quando o Senhor sinalizava da sua volta, da sua partida para o Pai, da sua ascensão, eles ficavam tristes em relação ao convívio pessoal, físico com o Senhor Jesus. Verso 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do verso 9 ele dá 3 porquês: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Algumas pessoas, irmãos, vamos refletir nessa expressão do verso 9, algumas pessoas ficam naquela tentativa de insistir para tirar pessoas do pecado, e falam, e falam, e falam. Alguns irmãos se preocupam em fazer ação social e dar doações. Sim, nós podemos fazer isso sem nenhum problema, mas não ficarmos numa insistência de convencimento por nenhum favor humano, nem nenhum raciocínio humano, porque é o Espírito Santo quem convence. A função da igreja é anunciar o projeto de Deus, o plano eterno de Deus, e o Espírito Santo que está em nós e que nos guia. Ele é quem convence do pecado e leva o homem a crer, e leva o homem a acreditar. O Senhor Jesus diz: vai convencer do pecado, porque eles não creem em mim. Então é função do Espírito convencer, e não pelos nossos argumentos. Devemos fazer a exposição bíblica, e esta completa, porém não esperar que os nossos argumentos irão resolver coisa alguma. Verso 10: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então nós estaremos proferindo a palavra de Deus, e o Espírito de consolação estará em nós. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Foi proferida a sua sentença, transitada em julgado, ela é irrevogável. Ele está derrotado, porém ainda em ação. Influenciando, etc. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, porém já há uma providência eterna e do eterno que tem o controle de tudo e de todas as coisas. 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas hoje não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. É o Espírito que vai convencer pela verdade de Deus, que vai convencer pela natureza de Deus, por aquilo que Deus é. A verdade de Deus revelada pelo Espírito Santo. Não é a armadilha humana, não é o convencimento humano, não é o jogo de marketing da igreja, não é a promoção de avivamento pela estratégia humana, avivamento à brasileira, avivamento do modismo, avivamento da emoção, avivamento da queda, do caicai, do neopentecostalismo vazio, lata, batendo. Não é o avivamento de nenhuma promoção humana de instituição, seja religiosa, seja social, de qual forma for. Não. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele mostra a obra bendita do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo concedido pelo Pai, ele vai mostrar o plano do coração do Pai, o projeto eterno do Pai. Ele vai exaltar
Jesus Cristo, o noivo, e mostrar a sua riqueza, e mostrar a sua qualificação, e mostrar toda a sua herança. Nesse texto eu lembro quando Abraão mandou Eliezer, seu servo, ir à terra da sua parentela, providenciar uma noiva para casar com seu filho Isaque. E ele fez fazer várias promessas. E Abraão lhe confiou várias joias e uma mensagem. E Eliezer foi e chegou naquela região e identificou a noiva, falou com a sua família, deu testemunho de toda a prosperidade de Abraão e mostrou todas as riquezas que Isaque iria herdar. A fortuna, os bens, as joias, os animais, as terras do meu servo Abraão, Isaque vai herdar. E a noiva estava ali escutando tudo, e teve a anuência da sua família, e em concordância foi ao encontro do seu noivo. O Deus eterno providenciou todo um projeto para nós, delineado e estabelecido desde a eternidade. E o Espírito Santo veio como esse mensageiro para trabalhar na igreja, para formar esse corpo, convencendo homens perdidos do seu pecado e trazendo sobre eles dons espirituais, e treinando, ensinando e os fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor trouxe, dando entendimento na sua palavra. E o Espírito vai agindo no meio da igreja, promovendo a santidade, promovendo o reavivamento, agora anunciando toda a verdade, pregando, usando os pregadores chamados, escolhidos, os quais receberam do Senhor o dom para anunciar, e usando sem a necessidade de nenhum mecanismo humano, mas tão somente pelo poder, pelo seu eterno, inconfundível e insubstituível poder. E aonde a palavra é anunciada, quer seja na força da eloquência, quer seja numa palavra de uma conversação, quer seja no sussurrar de uma oração, na leitura de um texto, mas que no mover do Espírito Santo, quando isso acontece, o Senhor move as águas, transforma perdidos em salvos, pecadores perdidos em pecadores remidos, comprados, e agrega essas pessoas à igreja, e vai dia a dia acrescentando aquele número de salvos, não acrescentando aquele número de convencidos, de shows, de espetáculos, de fantasia, de grupo gospel, de movimento gospel, mas um mover dirigido pelo Espírito que é introjetado na mente e no coração de um ser e que o transforma e que o convence dos valores de Cristo e da beleza da noiva e que, num bom sentido da palavra, o encanta, o convence, constrange o seu coração a ser um adorador, a querer estar com Ele, a querer viver com Ele, a querer servi-lo, amá-lo, exaltá-lo todos os dias da sua vida. É isso que Ele faz. Ainda tenho muito que vos dizer, mas quando vier aquele Espírito de verdade, da verdade, na verdade, pela verdade, Ele vos guiará. Então a igreja é manipulada no bom sentido, é controlada, é movida, é dirigida pelo poder do Espírito que age em nós. E Ele vai nos convencendo pela palavra da beleza de Cristo. Há um hino que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a
beleza de Cristo se veja em mim. Então nós vamos admirando e vamos nos aproximando dele e vamos vendo quão perfeito e puro ele é, e santo. E à medida que nós nos aproximamos do Senhor, vamos vendo a nossa pecaminosidade, as nossas falhas e limitações humanas, e o Espírito vai colocando em nós um desejo de sermos semelhantes a Cristo. E não apenas isso, vamos sendo convencidos de que Ele há de vir, amém? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Diga assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Amém? Então o Espírito Santo vai formando essa noiva de Cristo, tirando das trevas para a luz, transportando das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a noiva vai crescendo em conhecimento e vida, conhecimento do Senhor e vida transformada. E cada dia mais este mundo perdido vai perdendo cada vez mais o sentido. E nós vamos olhando para a palavra, e vamos desejando o nosso amado, e vamos nos preparando. E nunca houve na terra uma manifestação tão clara, tão urgente, emergente, dessa vinda gloriosa do nosso Senhor, a sua volta, o seu retorno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele me glorificará, porque, verso 14, há de receber o que é meu e vos há de anunciar. Que mensageiro por excelência, que mensageiro poderoso. Ele recebe e ele anuncia. Só que ele anuncia através de nós, amém, irmão? Então diga assim: eu sou vaso, usado pelo Espírito Santo para anunciar, amém? Homens dons são chamados pelo Senhor para a missão específica na formação do corpo, mas de um modo geral, qualquer remido pelo sangue de Jesus pode sair, assim como os discípulos lá em Jerusalém, por toda parte, e por onde passavam, eles estavam cheios e iam anunciando às outras pessoas a esperança de Israel. Eles iam esperando, anunciando a todas as pessoas que o velho Simeão viu na sua vida o cumprimento da sua esperança, do consolo de Israel presente. E ele avançava no poder e na graça de Deus. O que é que move esses irmãos a saírem cada domingo à noite pelas ruas frias de Caruaru, nesse contexto de violência e de perigo, para orar pelas pessoas e dizer que há uma esperança em Cristo Jesus? É este mover do Espírito que nos leva a fazer coisas extraordinárias para sua honra e sua glória, que disponibiliza um coração para doar, para agir, para servir numa sociedade fria, implacável, materialista, humanizada, demoníaca. Mas levanta homens e mulheres tirados do pecado para resgatar outros pecadores que ainda estão vivendo na prática consciente do pecado, e dizer-lhes que há outra esperança, e anunciar a notícia, a maior notícia da terra, é que o homem perdido pode encontrar o caminho da salvação. E esse caminho não é uma religião, e esse caminho não é um movimento humano, social, institucional, mas esse caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E essa pessoa tem uma história, que viveu na terra, que andou entre nós, que suou, que transitou e tabernaculou naquela época, e até hoje vive no meio de um povo que é o povo mais feliz da terra, chamado a Igreja do Senhor Jesus. É o povo mais feliz da terra porque essa felicidade está atrelada à alegria. E o Senhor disse: quando coloca alegria no nosso coração, o diabo não rouba, porque independe das
circunstâncias. Esse povo é o povo mais feliz da terra porque não depende de circunstâncias de felicidade, mas de estar na consciência do seu Senhor. E quando passa pela prova, pelas dificuldades, pelas intempéries, quando enfrenta os vendavais da vida, tenha certeza de que os seus pés não estão no lodo, não estão na lama, não estão escorregando, não estamos sozinhos, não estamos ao Deus dará, mas temos o Espírito em nós, uma palavra que dirige, um Senhor que garante a nossa existência e um Senhor que nos receberá após essa partida. O Espírito que mostra que a nossa vida carnal não tem muita significado algum na verdade, mas Ele está pronto para receber do outro lado da vida, onde saberemos quem ganhou e quem perdeu, onde saberemos o resultado final da partida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Aleluia. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou anunciar. Nós vamos receber essa herança como co-herdeiros em Cristo, com Cristo Jesus. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, portanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que ele nos diz? Um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Eles ficaram sem entender. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que eles disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade temos tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Estou adiantando a leitura, irmãos, porque não há como expor, comentar versículo por versículo. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: cremos agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Alguns irmãos ficam pensando, olha, fique tranquilo, tá certo? Você está passando tribulações, mas olha, fique tranquilo, que esses problemas que você está passando serão superados porque Jesus superou. Irmãos, não é isso. O Senhor está falando num nível mais profundo. O Senhor está colocando uma proteção mental e também espiritual e emocional e sobrenatural na visão daqueles discípulos, dizendo, olha, eu venci esse plano mundo, esse projeto compreensível, verbalizado, tangível, tocável, planejável. Eu venci essa dimensão e vocês terão a oportunidade de vencer noutra dimensão. O Senhor não fez promessas vazias. Não, eu estou endividado para pagar esse carro, não estou conseguindo, mas não tem problema não, isso é problema do mundo. Ó. Tenha calma, Jesus venceu o mundo, você vai vencer. Sua família está com pessoas enfermas, mas não tem problema não, você vai vencer porque Jesus venceu o mundo. Não, irmãos. O Senhor está preparando os seus discípulos para dizer, vocês serão, na verdade, extraterrestres. O projeto de vida não é de vocês, não é a matemática do mundo, não é a lógica do mundo, não é o plano político do mundo, e nem o plano da filosofia do mundo, e nem para que vocês sejam estabelecidos no mundo, na terra, e nem enraigados aqui. Se preparem, eu venci essa dinâmica, eu venci essa força, eu venci o sistema, eu venci as imposições da terra, eu venci as convenções. Então vocês não serão mais regidos por este projeto matemático, filosófico, humano, científico. Não, vocês terão uma dinâmica espiritual. Vocês estarão presentes fisicamente, mas o vosso governo ele é invisível. Por isso que a igreja é uma comunidade alternativa. A igreja ela não é movida por leis da política, nem pela dinâmica da terra, nem pelas forças físicas, mas a igreja ela tem uma regência transcendental, sobrenatural, um conhecimento inexplicável, uma ação inexplicável. A igreja é domada noutra dimensão. Amém, amados? Às vezes nós somos ministrados pelo Senhor de uma forma, vamos lendo a palavra, sem ninguém por perto, e vamos meditando, e o Espírito que está em nós vai trazendo vida à letra, e vai nos dando uma compreensão diferente, e vai alegrando o coração, e daqui a pouco nós estamos fluindo em lágrimas, e estamos glorificando ao Senhor, e estamos falando essa dinâmica da linguagem do Senhor. É uma dinâmica de fé, é uma confiança exacerbada na palavra de Deus, sem nenhuma dialética humana. A igreja é guiada pelo Senhor, ela não é regida pelas paredes, ela não é regida por leis, ela não é regida por estatuto, ela não é regida por nenhuma formalidade humana, mas a igreja tem um Senhor, ela tem comando, ela tem um general, e esse general é Cristo. A igreja tem o supremo pastor, ela tem o supremo presidente, ela tem o supremo sumo sacerdote, só que ele é único, insubstituível, e nenhuma pessoa humana é capaz de incorporá-lo dessa forma de domínio da igreja, porque a sua manifestação na igreja é para reger um corpo. Glória a Deus. E ele rege um corpo em unidade. E nesse capítulo 16 de João, nós observamos a estratégia do Senhor para promover esse corpo, para formar esse rebanho. Que coisa maravilhosa! Ele diz, olha, alguém é uma pessoa com inteligência, com sentimento, com voz, com palavra, capaz de receber e capaz de transmitir. E este ser, o Espírito, ele vai ser, na verdade, vai
vai transmitir a minha verdade, Ele vai falar em verdade. Eu e o Pai somos um, e nós fazemos esta santa comunhão, este amálgama de comunhão. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, assim como eu estou nele, Ele está em mim, nós estamos em vós, e Ele está envolvendo a igreja e abraçando os discípulos. Em João capítulo 17 vai mostrando esta família poderosa formada ali naquela oração sacerdotal de Cristo. Ele diz: olha, muitos ainda não estão aqui no rebanho, mas serão trazidos. E lá em Atos diz que o Espírito Santo ia acrescentando pessoas à igreja. Alguns irmãos se preocupam com a formação da igreja. Olha, tem pessoas assim, que o irmão está em pecado, pergunta: onde está naquele irmão? Foque no Senhor Jesus, amém? Foque no Senhor Jesus e pregue a palavra. Diga: focar em Cristo e pregar a palavra. Adorar Cristo e pregar a palavra. Esta é a nossa função. Quando a gente faz isso, Ele vai promover comunhão. Quem promove comunhão, irmãos, não é o homem, mas é o Senhor em nós, é o Espírito em nós. Ele é que é o agricultor por excelência, Ele é quem faz a obra, Ele é quem faz a obra, amém? Um planta, outro colhe, etc., mas o Senhor é quem promove. Ele é o grande agricultor por excelência, e Ele vai fazendo esta obra gloriosa e promovendo a comunhão da igreja. Por isso a igreja deve viver em comunhão. Por quê? Porque ela está ligada ao Senhor, e o Senhor nos mandou o Consolador, o seu Espírito, com uma mensagem poderosa, e Ele distribui dons aos homens. Ele chama, convence, trata, dá uma nova vida, certeza de uma nova vida. A palavra opera nele, a mente de Cristo. Ele recebe direção do Senhor, e quando isso acontece, ele vai em direção a outras pessoas, ele vai se agregando a outras pessoas, e ele promove algo inexplicável. Como eu já disse, quinta-feira nós fomos, alguns irmãos estavam com compromisso, acontecendo encontro de jovens, outros doentes, enfim, cada um com seus motivos e etc. Então restou eu e Lênin. Digo: vamos lá à casa de Rony. Rony disse: pode vir. Fomos lá para aquela comunhão. E o irmão Edson disse: olha, eu estarei com vocês. E Gilson está aqui. E nós fomos para lá, irmãos. Que momento agradável, que momento edificante. Por quê? Porque o Espírito estava em nós, trazendo aquela mensagem maravilhosa do Senhor Jesus, da sua história, da sua vida, no viver da igreja, e isso é que faz com que vivamos assim. Então saia daqui hoje à noite com essa convicção reforçada, reestruturada do seu coração: eu sou corpo, o Espírito habita em mim, há uma palavra poderosa, e as dificuldades da minha família temporárias, eu vou andar na palavra, e o Senhor vai cuidando, o Senhor vai convencendo. Aquilo que você não puder fazer em relação à sua esposa, ou ao seu marido, aos seus filhos, ou seus colegas de trabalho, o Senhor vai promovendo, e o Espírito vai trazendo a verdade, vai revelando, vai convencendo, e vai modelando, e você vai atravessando aqui, nessa dinâmica espiritual do céu. E às vezes as pessoas olham e dizem assim: mas eu não entendo como é que acontece isso, eu não entendo como é que ela faz isso, eu não entendo como é que ele age dessa forma. É porque nós somos movidos pelo Senhor e pelo que é eterno, através da sua santa palavra. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Cada igreja em casa em vitória, cada igreja em casa em triunfo. Irmãos, nós notamos que depois do congresso, os irmãos estavam, não é, acesos e participantes e participando daquela... Marília está aí? Marília, vem cá, por favor. Irmã Quitéria, vem aqui, por favor. Participando daquela dinâmica do posso orar por você, não é? Nós aprendemos essa frase com os irmãos. É claro que já orávamos pelas pessoas, mas assim, essa frase foi muito sugestiva, e a gente começou a usar: olha, eu posso orar por você, para facilitar aquele contato. E aquelas pessoas que sentiam o desejo de conhecer a palavra,
elas eram desafiadas a estudar a palavra conosco. A estudar a palavra, e assim ia seguir. Mas o tempo vai passando e os irmãos vão se envolvendo com outros projetos e tal, mas isso não é saudável.